Prazer de estar recepcionando nos estúdios da TV Prevê o Antônio Carlos Barbosa. O Barbosa é um bauruense, o Barbosa já foi durante muitos anos funcionário do Estado, atuando na Secretaria Estadual de Esportes, foi delegado de esportes aqui desta região de Bauru, foi secretário municipal de esportes em algumas oportunidades e teve a sua vida inteira ligada ao basquete bauruense, ao basquete paulista e ao basquete nacional, como treinador em várias oportunidades da própria seleção brasileira. E agora o Barbosa passou por uma experiência, eu diria, diferenciada, viu, Barbosa, na sua vida, viu? Por que diferenciada? Barbosa, porque você pegou a seleção brasileira nos últimos tempos e você não acompanhou a seleção nos últimos 4 anos. Você assumiu aí como um rabo de foguete, vou dizer assim, verdadeiramente o que teria acontecido. E o Barbosa encarou como um profissional o trabalho, ele que vinha desenvolvendo um trabalho, começou aqui em Ourinhos, depois no Maranhão, e fazendo clínicas, assessorando a confederação, e acabou assumindo esta incumbência. E foi talvez um desafio muito grande na sua vida profissional. E Barbosa, infelizmente, não deu. Não deu para acontecer aquilo que você esperava. Prazer em tê-lo aqui, né? O Barbosa é comentarista da TV Prevê, nas jornadas esportivas, sempre que eu peço, Barbosa, vem comentar um jogo de basquete pra gente. Barbosa nunca disse não, nunca reivindicou nada, esteve sempre para servir acima de tudo. Muito obrigado pela sua presença. Samuel, muito obrigado, um grande abraço ao Duda, que não está aqui, já está muito bem substituído por você. Agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar conversando com nossos amigos bauruenses, com nossos amigos da região, e dizer da satisfação de estarmos aqui para fazermos assim um bate-papo especificamente referente à Olimpíada, como você bem disse, um rabo de foguete, porque não houve uma preparação, quer dizer, eu não fiz parte de um planejamento que também não existiu, né? Porque quando você projeta uma Olimpíada, quando você entra numa Olimpíada, você tem que ter um planejamento de no mínimo 4 anos. É de longo prazo, né, Barbosa? Agora, veja bem, no mínimo, sendo no seu país, então, é inconcebível que não haja esse planejamento. E por uma série de problemas que eu realmente desconheço, porque eu não estava fazendo parte disso tudo, houve um planejamento, de acordo com o que eu fui informado, até 2013, onde fizeram vários jogos internacionais, e de 2014, 2015, nada. E estourou a bomba na minha mão. E deixa eu fazer a parte aí, com uma agravante, hein? Eu milito no jornalismo esportivo e conheço algumas modalidades, inclusive o basquete. Barbosa, na verdade, nas outras vezes que você passou pela seleção, você tinha verdadeiros talentos, monstros sagrados daquela modalidade. Você pegou um time onde você pegou a Paula, você pegou a Hortência, e na última vez que você conquistou a medalha lá na Austrália, você tinha a Janete em alta fase. Hoje, na verdade, Barbosa, nós até podemos ter boas jogadoras com experiência internacional, com passagem pela WNBA. Mas, conclusão, você não teve nesta Olimpíada nenhum talento desta natureza. Olha, veja bem, você falou em Paulo e Hortência, eu realmente fiz, elas trabalharam comigo, mas no momento que eu iniciei elas, quer dizer, os outros técnicos... Aproveitaram desse trabalho. Desse trabalho. Quando eu retornei, eu ainda peguei a Paula 1 ano, né? Ela disputou ainda uma Copa América, nós fomos campeões de São Paulo, ainda foi ao Mundial na Alemanha e depois ela parou. Mas aconteceu, o fato é o seguinte, essa geração que estava aí hoje, ela tem talentos, porque a gente comparar alguma coisa com Paulo e Hortência, não dá. E com a própria Janete, né? A Janete ainda está num patamar bem abaixo, está um patamar abaixo delas, né? As duas são totalmente diferenciadas. A Janete é uma grande jogadora, né? Mas eu, na minha opinião, longe de Paulo e de Hortência. Aí o que acontece? Você chega numa outra geração como essa, que são jogadoras de médias para boas jogadoras. O caso da Érica, da Isiane, da Clarissa, dessa menina que foi uma sensação para mim, nos jogos, a Damires. Mas o que acontece? Não houve uma preparação. Quando nós fomos vice-campeões, quando nós fomos medalha de bronze em Sydney, ninguém dava nada pela seleção. Porque tinha saído Paula, tinha saído Hortência,
Marta já estava no seu ocaso da sua carreira, então tinha a Janete. E jogadoras que eram meras coadjuvantes no grupo que foi campeão do mundo e vice-olímpico. E 5 que foram pela primeira vez numa Olimpíada. Mas houve um ciclo olímpico. Em 99, por exemplo, nós jogamos jogos com a Eslováquia do Brasil, 5 jogos, fomos para a Austrália, fizemos 5 jogos na Austrália, fomos para os Estados Unidos, fizemos 6 jogos em San Diego, fizemos 3 em São Francisco, né? Aí, no ano da Olimpíada, trouxemos os Estados Unidos jogar no Brasil com Cuba em março, depois fizemos um torneio de 500 anos com a França, Polônia e Natal, aí fomos para Natal, no caminho para Sydney nós paramos no Havaí para fazer uma adaptação, jogamos contra a seleção americana no Havaí, aí chegamos em Canberra, jogamos um amistoso com a Austrália, então houve essa série de amistosos, então chegou uma equipe amadurecida, chegou uma equipe vamos dizer, com domínio, quer dizer, com uma condição emocional plenamente tática e técnica para saber lidar com situações adversas. Agora não houve isso aí. Então chegou lá um time, ninguém dava nada por ele. Tivemos 3 derrotas na fase de grupos, e saímos em terceiro lugar, ninguém dava nada. Tiramos a Rússia, que era vice no outro grupo e tinha sido acabado de ser vice-campeão mundial, tiramos a Rússia e fomos para a medalha de bronze. Esse ano, essa equipe, ela não jogou nada. Além de eu ter entrado nisso aí em janeiro, nós conseguimos fazer 3 jogos na França, ainda assim porque a Adriana Santos, que é a coordenadora, como ela jogou muito tempo em Montpellier, e a técnica da seleção francesa era a técnica dela em Montpellier, conseguiu que nós fizéssemos 3 amistosos. Mas foi a coisa de última hora, porque a Europa, ele faz um calendário de amistosos 2 anos de antecedência. Porque como eles têm muitos jogos internos lá, muitos jogos, né, em nível de Europa, eles têm que fazer uma programação 2 anos antecipada. Então nós não conseguimos amistosos, porque o dinheiro tinha, o Ministério do Esporte fez o convênio, liberou, só que liberou esse ano. Então a CBB também ficou com receio de programar fazer alguma coisa anteriormente, sem essa garantia do convênio. Veja bem como a coisa é toda uma coisa ligada na outra. Conclusão, conseguimos 3 amistosos na França, foi uma coisa de maluco, nós viajamos numa quarta, chegamos na quinta, jogamos na sexta, no sábado, e na segunda e voltamos na terça. Quer dizer, foi uma coisa de doido. Foi o que nós conseguimos. E conseguimos aí 2 jogos com o Japão, já em cima da Olimpíada, e 2 jogos treinos. Isso é muito pouco, porque tem um outro agravante. Como as competições internas, nossa, está realmente num nível técnico não tão alto. Não, está baixo, não é que tão alto, está baixo. Está baixo, né? Eu não queria chegar nisso, mas está baixo. Né? A jogadora não convive, ela tem uma referenciais, que não espelha a realidade em nível mundial. Então existe um choque até para algumas, choques de valores. Né? Chega ali, nossa, eu pensei que eu tivesse condição de fazer isso mais fácil, mas é mais difícil. Né? E você vê nós cometemos erros que as europeias não cometem. Né? Erros de tomada de decisões num jogo. Por quê? São aquelas situações que não é o técnico que vai dar para ela o feedback. Ela tem que saber o que ela tem que definir. Não é que os jogadores sejam tão inferiores tecnicamente. Não. É o hábito de se jogar mais. É o hábito de se passar por situações adversas ao longo do ano. Tanto em nível de clube quanto em nível de seleção. Então nós somos punidos, quer dizer, com um time desacreditado, um time que ninguém imaginava nada, eu pegando o time de última hora, o campeonato, tudo isso aí nós perdemos um jogo de 1 ponto, ganho contra a Bielorrússia, na última bola. Perdemos da Turquia na segunda prorrogação, nós tendo o jogo na mão, cometendo erros assim de repor. Eu pedi um tempo, fomos repor a bola, pusemos na mão da jogadora da Turquia. O que é isso? Desequilíbrio emocional. Isso é falta de um equilíbrio emocional. Então eu falo assim, mas são jogadores, que pressão que é essa? É muito simples. Você está na imprensa, vai entender perfeitamente o que eu falo. É o que eu falava para elas. Os nossos campeonatos aqui, eles são cobertos, por exemplo, vamos falar em feminino. Quem é que cobre os jogos femininos? É o jornal do Recife, as emissoras de Pernambuco que cobrem os jogos que tem no Recife. Lá no Maranhão é a TV Mirante, que é a afiliada da Globo, é a TV Record, lá, enfim, as TVs locais, né? O máximo que chega é no Piauí. Aí,
Você vem aqui em Americana. Quem cobre Americana? É PTV Campinas e algumas outras locais. Vai lá em Prudente, a TV Fronteira lá, que vai cobrir os jogos lá. Jornais, os locais. Você não acha notícia de liga em jornal nenhum de grande circulação. E os blogs da modalidade. De repente a jogadora vai numa Olimpíada e chega numa coletiva já, aquela série de canais de televisão. Blogs, jornais, agências internacionais, então elas sentem assim um choque de realidade muito grande. Então é uma situação que elas não estão habituadas a conviver. E o brasileiro é muito sentimental, ele é muito passional, o brasileiro, porque ele é muito coração, nós somos muito coração, realmente. Aí o que acontece? Dentro do Rio, uma torcida maravilhosa, carioca. A carioca é maravilhosa, incentiva até onde dá. Então é uma conjunção de fatores que acaba influenciando naquele detalhezinho, naquela situação que a jogadora tinha que ter uma tomada de decisão e acaba não tendo por essa situação que é uma conjunção, não é só dizer que o campeonato é fraco local, não é só dizer que não houve planejamento, é tudo isso. Talvez que se elas estivessem desde 2013 viajando, jogando, apanha, ganha, fala, pô, isso que eu faço no Brasil dá certo, mas aqui não vai dar, eu tenho que mudar a minha maneira de jogar, eu tenho que melhorar minhas tomadas de decisões, porque o basquete são ações diferentes a cada minuto, a cada segundo o jogador passa uma situação diferente. Né? Você vê o masculino, perdeu um jogo para a Argentina porque não deu uma falta para o jogador argentino chutar 2 lances. E deixou o cara arremessar de 3 e foram para a prorrogação e ganharam o jogo. Então isso aí é problema meramente emocional de tomar decisão. Barbosa, claro, isso foi uma somatória. Mas, por outro lado, você vê, ontem nós tivemos a eliminação da equipe feminina de vôlei. Nós temos um campeonato de altíssimo nível, nós temos talento, nós temos recurso, nós temos calendário. E o que aconteceu? Veja bem, olha, o que eu vi ontem, é um jogo estranho. Eu vi um time da China entregue no número 7. De repente, ele teve uma transformação. Uma transformação e ganharam o jogo. Um jogo impensável. Agora, o que você falou, é um time vencedor. Não é o caso do feminino, que já vem com uma série de resultados negativos. Há muitos anos. Então, elas mesmo, o que eu sempre preconizei para elas, desde que eu assumi, inclusive quando eu estive aqui, eu comentei isso aí, que eu sempre batia nelas, para elevar a autoestima delas, para elas passarem a acreditar que elas são capazes, né? Para elas passarem a acreditar nelas. Porque se você não sai desse mal de você achar que você não é capaz, que você é um perdedor, nós nunca vamos ser um vencedor. Então, cara, você não tem medo da cobrança, eu não posso ter medo da cobrança, porque eu tenho que erguer a moral desse time. E eu acho que em alguns momentos eu consegui, porque eu acho que nós saímos do nada para uma condição de equilíbrio com todas as equipes do nosso grupo. Nós perdemos todos os jogos bem jogados. O único jogo mal nosso foi com o Japão, que talvez tenha sido uma influência dos 2 jogos que nós ganhamos amistosos antes. Entraram um pouco relaxado e Oriental não relaxa nunca. E o time de vôlei não tem nada disso, é um time vencedor, é um time campeão e é pro tri olímpica, quer dizer, uma modalidade vencedora. Maracanãzinho, colocaram eles no templo, né, do esporte, Maracanã, nós não jogaram nós lá para Deodoro, né? Então tudo conciliou. Eu não acho não que foi emocional, eu acho que foi um grande jogo. Eu acho sim que o time da China fez uma bela de uma partida, né? As chinesas que sempre tiveram uma boa tradição, e lembrando que na Liga Mundial, no Grand Prix, a China ganhou de 3-0 no Brasil também. Então, eu acho que isso aí foi realmente um grande jogo de uma equipe, que acabou, ninguém é invencível, né? Ninguém é invencível. Bom, por outro lado, Barbosa, o basquete do Brasil como um todo até causou uma certa frustração. Por quê? Porque se no basquete feminino nós não tivemos tudo isso estruturalmente, o masculino foi o inverso. Nós tivemos campeonatos de alto nível, uma liga independente que realiza, com apoio da NBA, um campeonato bem organizado, bem formulado, de alto nível, com jogadores estrangeiros prestando serviços aqui no país. E importamos atletas brasileiros que ganharam maturidade lá fora.
E o técnico estrangeiro que foi campeão olímpico. Sabe Deus como, mas foi campeão olímpico. Isso. Mas, e aí, quando todo mundo depositava minimamente uma esperança, diferente do basquete feminino, que entrou desacreditado, ninguém esperava nada da sua modalidade. Isso, também entendeu? É isso mesmo. Até foi elogiado pelos veículos que cobriram ao vivo o evento. A seleção brasileira feminina. Porque você vê, nós ganhamos todos os jogos, uma grande parte dele. No momento para frente. Aí, conclusão, o basquete que se esperava foi decepcionante. Foi uma grande decepção, né? Foi decepcionante por quê? Não por ter perdido, mas as circunstâncias que estavam em volta do basquete masculino. Gerava, porque, veja bem, o COB, ele fez uma projeção de um número de medalhas, né? Que seriam 30 medalhas, a projeção do COB. Eu não vejo como chegar a 30 medalhas mais e ficar entre os 10, né? Então, veja bem, já vieram 2 medalhas aí de ouro, uma medalha de ouro que não era muito programada, que foi 2, tanto a de salto com vara como a do boxe, não era, acredito que não fosse na conta. Mas em compensação no judô nós esperávamos 5, 3. E aí foi tombando, 5, né? 7, aí 8, foi tombando. 10, O futebol feminino também eu achava que ganhava, também já ficou. O vôlei feminino eu dava como uma vitória, ficou. Até o vôlei de prata, até o handebol feminino também esperava-se alguma medalha também sucumbiu. A dupla de praia todo mundo achava que fazia dobradinha, uma já foi também. Então, é uma competição. É uma competição muito difícil. Então, o COB e o basquete masculino, ele estava entre aquelas que era contada como medalhistas. Então, ele recebeu uma atenção toda especial do COB, né? Essas modalidades tiveram uma atenção especial do COB. Porque eles foram investir mais sistema capitalista, né? Vamos pôr em quem tem mais, não vamos pôr em quem tem menos. Quem já mostrou também, né, Marcos? Então, eles estavam esperando uma medalha realmente para o basquete masculino. Eu acho que o jogo da Espanha, veja bem, o jogo da Espanha foi um jogo perdido que foi ganho, né? Porque quem vai esperar que o Paul Gasol vai errar 4 lances livres no último minuto de jogo? E fizemos uma cesta lá no tapinha do Marquinhos, que foi por Deus. Em compensação, perdeu 2 jogos que para mim não podiam perder, né? Nem para a Croácia e muito menos para a Argentina. E a própria Lituânia no primeiro jogo, tivemos um apagão. Foi o primeiro tempo e aí foi buscar o jogo. Então o time mostrou também que podia realmente, que não estava tão errado assim essa projeção do COB, se bem que eu acho outro grupo muito forte, né? Austrália, França, Estados Unidos, nesse outro grupo são muito fortes, né? Eu acho que, a minha opinião, né? Esses confrontos do grupo do Brasil contra o grupo do outro grupo dos Estados Unidos, por exemplo, hoje França e Espanha. Eu acho que a França ganha da Espanha. Pode ser que eu esteja enganado. Austrália contra a Croácia. Vai ganhar a Austrália. Né? E Estados Unidos contra a Argentina vai ganhar os Estados Unidos. Não tem a menor dúvida. Então o que acontece? Então você chega à conclusão que esse grupo do lado contrário, dos cruzamentos, ele estava até mais forte. No Brasil estava mais equilibrado. Né? Estava mais equilibrado. Se bem que lá tinha Venezuela e China que não fizeram mal para ninguém. Destoaram. Mas eu não concebo realmente o Brasil perder da Argentina. Né? Um time que está envelhecido, o trio, né, de sustentação dele é um trio que está velho, que é o Scola, o Ginóbili e o Nocioni. Nocioni fez uma partida acima do normal. E o Campasso, que é um armador que joga num time médio, né, da Espanha, que nunca passou nem perto de NBA. E o Laprovita, né? E faz 33 pontos no jogo. E o Laprovita que jogava no Flamengo. Então eu acho que esse jogo foi o jogo que não podia ter acontecido a grande derrota. Agora, a Lituânia é um grande time também, então a gente tem realmente que considerar isso aí. Barbosa, eu achei que, no seu caso, a situação foi absolutamente normal. E algumas situações atípicas aconteceram e as medalhas acabaram não vindo e não virão nesta proporção que o COB esperava. Porque, veja bem, eu também, na minha opinião, eu acreditava que o futebol feminino ganharia, que o handebol chegaria, que o vôlei feminino também era uma medalha praticamente garantida. E, de repente, nada disso acabou se concretizando. A Olimpíada é uma competição muito complicada, né? E você, quando joga no Brasil, se você não souber capitalizar a torcida a seu favor, é um complicador. Né? Barbosa, vamos para a pergunta. Nós temos muitas perguntas do nosso telespectador. Então, antes de entrar nas perguntas, eu quero deixar
Esse boné aqui é uma divulgação da minha fanpage, Barbosa Basquete. Barbosa Basquete. Para que fosse entregue... Você é candidato, Barbosa? Não sou candidato, não. Sou candidato a continuar vivendo bem. Com saúde e disposição. Isso você entrega ao Duda. E esse pin aqui dos jogos... Esse vai para minha coleção, com muito orgulho. Viu? Jogos aí, olha que beleza. Obrigado, Barbosa. Fico muito feliz. Vou até guardar no meu bolso para não esquecer, porque eu tenho que levar lá para minha casa. Não sou candidato nem a carregar tocha, viu? Barbosa, mas você vai voltar aqui para a gente falar de política depois aqui de Bauru, até porque você está entrosado com Bauru, você tem uma experiência, tem uma vida inteira aqui em Bauru e você convive, né, Barbosa? Um prazer. Você nunca abandonou Bauru, nunca deixou de morar em Bauru. Não, nunca deixei de morar em Bauru. Eu sempre, mesmo fora, meu domicílio... O Luiz Nicola, ele diz, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o Barbosa por toda a dedicação à frente da nossa seleção por tantos e tantos anos. E saiba que o bauruense de verdade o aplaude você de pé. O Luiz Nicola, deixa o telefone. Tá aí o seu recado, Barbosa. Muito obrigado, Luiz Nicola. Esse feedback do bauruense realmente é extremamente importante para mim e gratificante. O Jackson da Bela Vista, ele diz, o esporte, Barbosa, o esporte brasileiro vive muito na emoção. Poucas vezes conseguimos chegar na final. Qual é a sua opinião? Como eu já disse, praticamente, você não está errado, não. Nós somos realmente muito emotivos, né? Nós temos muito mais coração, né? O europeu joga muito na frieza, na razão, e nós jogamos muito na emoção. E às vezes a emoção faz você virar um jogo, faz você buscar um resultado que às vezes ninguém nem espera. Porém, nos momentos de decisão, eles têm um poder maior porque realmente são muito frios para decidir. O Luiz Cláudio, da Vila Falcão, ele faz a seguinte colocação. Barbosa, parabéns pela missão na seleção feminina de basquete. É verdade, assino embaixo a sua colocação. Acredito que algo tem que ser feito pelo esporte no Brasil. Nos campeonatos regionais, por exemplo, como jogos abertos, jogos regionais, deveriam aproveitar atletas da própria cidade, não contratar atletas somente para campeonatos. Isso me faz lembrar, viu, Barbosa? Eu fui cobrir uns jogos regionais numa ocasião, em alguma cidade aqui da região. E de repente eu vi lá um time jogando por, acho que Igaraçu do Tietê, na modalidade de basquete masculino. Era um time de Belo Horizonte, de veteranos de Belo Horizonte, que vem inteiro para jogar por Igaraçu. Você sabe onde fica Igaraçu? Não, eu não sei. Não, olha, isso é uma questão que eu lamento, porque eu sou do tempo, né, da era romântica, né, que os Jogos Abertos era realmente a nossa Olimpíada Caipira. Fui funcionário do Estado, da secretaria que realiza os Jogos Abertos por 39 anos, né? Minha formação toda foi dentro da secretaria, trabalhei como técnico de basquete em inúmeros jogos e também como funcionário da coordenadoria. Eu acho que a coordenadoria se equivocou já há alguns anos para cá, querendo modernizar os jogos, né? Com essa questão de liberação de estágio e essa permissividade de atletas que não têm vínculo nenhum com a cidade. Nós tivemos um caso aqui, né, em Bauru, em 94, me parece. Foram buscar um jogador, um corredor, para competir por Bauru. E algum foram falar para ele, o que você acha de Bauru? Eu falei, Bauru eu conheço só o sanduíche. Então, isso aí bateu com o Igaraçu. Então, são coisas que eu não pactuo, eu não compactuo com isso. Eu acho que esses jogos tinham realmente que buscar a massificação do esporte, o trabalho das prefeituras locais, porque a célula de desenvolvimento do esporte é local. É prefeitura, depois o Estado e depois o Brasil. Se as prefeituras começam a recorrer a atletas para representarem jogos regionais, jogos abertos, é porque não está existindo nada na cidade. Então aí nós realmente vamos nos perder aí no nosso rumo de massificação. Eu acho que depois dessa Olimpíada nós temos que sentar, reestruturar. E olha, e não foi falta de dinheiro não, hein? Não faltou dinheiro. Isso é verdade. O Marcos Eduardo Monteiro, ele diz, Samuel e Barbosa, boa tarde. Barbosa, parabéns pelo que você faz pelo basquete e por Bauru. Poucos até reconhecem isso. Com o material humano que você tinha na mão, acho que fez até muito nesta Olimpíada. Barbosa, você não acha que o esporte de quadra que Bauru vem desenvolvendo nos últimos anos, já não estamos muito atrasados na aquisição de um novo ginásio de esporte com capacidade mais ou menos para 10 mil pessoas, é o que ele acha que Bauru deveria ter? Bom, olha, isso aí é uma conversa já que a gente ouve faz tempo, né? Realmente,
Esse ginásio nós jogamos aí, foi inaugurado... Na década de 60. Jogos Abertos de 1956. Foi inaugurado com o jogo dos Globetrotters, né? Ali foi naquele complexo, a estrada fez ali o ginásio, fez a piscina e quadras de tênis, aonde ali alojamento de atleta por ali tinha inclusive quadras de tênis. E o campo veio depois de 60 porque pegou fogo na cidade. E aquele ginásio já foi destruído, reconstruído, e nos acomodamos nisso, né? Eu vejo sim que Bauru já merece um ginásio. Não vamos chegar nem a 10 mil pessoas, mas de 6 a 8 mil pessoas seria alguma coisa factível, né? Possível, e que resolveria o problema. Porque não adianta nós falar em 10 mil pessoas, você vai ver você conta nos dedos os jogos que efetivamente lotam o ginásio, né? Talvez até não lote tanto, porque pela dificuldade de saber que vai chegar lá e ter dificuldade de entrar. Mas um ginásio de 6 a 8 mil pessoas, eu acho que seria ideal. O Pedro Valentim, ele diz: Barbosa, pela infraestrutura e a falta de motivação que você encontrou na seleção feminina de basquete, está ótimo. E seu trabalho tem que continuar, porque já começou a gerar frutos. Eu queria saber, agora eu acrescento a pergunta o que é que pode se esperar desta seleção e do futuro do basquete feminino aqui no Brasil e da própria seleção? Ô Pedro, boa tarde, muito obrigado pela sua sempre participação aqui na TV. Logo o Pedro pode virar apresentador aqui também, porque ele está sempre por aqui. É o seguinte, olha, eu vejo que eu discordo quando as pessoas dizem que o basquete feminino está liquidado. Não está. Nós temos alguns talentos, né? Eu posso dizer para você talentos, que estão nessa seleção ainda e estão numa idade para desenvolver. É o caso específico da Clarissa e da Damires, né? Damires foi é uma menina que está hoje aí com 24 anos, 1,92 m. Eu tive a coragem, né, e o atrevimento de treiná-la fora da posição dela, que era pivô, para ser uma ala pivô, né? E ela saiu-se muito bem. Foi realmente, para mim, a grande jogadora da seleção. A Clarice é uma menina muito forte, muito rápida, está jogando na WNBA, também tem aí 27 para 28 anos. Né? Mas a própria Joyce aqui de Bauru, 30 anos, né? Mas é uma menina muito forte, né? Joga aí mais 4, 6 anos. A Joyce, e o Barbosa fizemos um jogo, ela devia ter 13, 14 anos no máximo. Aí eu estava transmitindo, o Barbosa comandando para mim uma competição que teve lá na Santa Luzia. O Barbosa falou assim: Samuel, presta atenção como essa menina pega a bola. Lembra? Você falou sobre isso, Barbosa. E então nós temos de dar bronca aqui nos bastidores na Joyce, quando ela brigou com o técnico aí do Santa Luzia. Ela é uma menina muito explosiva, né? Uma menina assim, muito cheia de vigor, né? E o vigor Mas gosto de você, viu, Joyce? Tanto físico como mental. Então mas é uma menina, por exemplo, então nós temos sem dizer, da Ramona, que inclusive vai jogar na Espanha, que é muito jovem, a Érica, que talvez ainda possa jogar mais um tempo, a Isiane, se conseguir demovê-la e jogar pelo menos mais uns 2 anos para dar uma sustentação para essa geração que vem aí, a Pátia, a Tainá, enfim, tem algumas meninas, mas tem que haver realmente um trabalho planejado de investimento em termos de seleção. Porque se nós formos depender somente da performance interna, da nossa liga interna, o desenvolvimento delas será realmente muito limitado. Barbosa, o que é que podemos esperar então da seleção brasileira de basquete, do basquete como um todo? O masculino já está aí com a NBA, já tem a liga. Como é que que você projeta para o basquete brasileiro, para o seu trabalho? Já foi chamado para você fazer uma avaliação? Então, não fui. A CBB está numa situação assim meio um pouquinho difícil, né, no aspecto financeiro. Um pouquinho difícil está o meu, né? Dele está muito difícil. Né? Tem aí uma dívida declarada aí de 15 milhões, né? Então é uma situação bastante difícil, né? Mas a gente tem que acreditar que as coisas podem melhorar. Vai ter eleição ainda, agora marcada para março do ano que vem. Então você chega igual política, né? Chega final de governo, quem está não pode continuar, então fica tudo no ar, né? Então o Carlos Nunes, acredito, não tem mais, porque não pode continuar, porque o estatuto da CBB prevê uma reeleição, ele já teve uma reeleição, se bem que teve agora uma nova lei que diz que pode, a partir de 2014, uma coisa assim, pode ter nova reeleição. Então, se ele forçar, ele pode, em cima dessa lei, ser reeleito novamente. Então, mas é uma outra situação, que tem que mudar o estatuto, então é uma situação política, assim, muito indefinida. E com isso aí atrapalha qualquer
qualquer projeto atrapalha qualquer planejamento. Eu realmente entrei como uma emergência. Para dizer a verdade, eu não tenho intenção de ser técnico mais, né? Eu acho que o erro que foi cometido lá atrás comigo, e eu inclusive declarei isso após um jogo e saiu em mídias sociais, eu acho que foi uma grande burrice, eu posso dizer isso porque eu falo o que eu penso, sou muito transparente. Quando eu saí de técnico, continuei na seleção, né? Continuei como supervisor das categorias de base na gestão do Grego, do Gerazino. O Grego perdeu a eleição, o Carlos Nunes entrou e a diretoria que entrou, o departamento feminino, enfim, cumpri meu contrato e o ano seguinte não renovaram meu contrato. Quer dizer, então pegaram uma experiência que eu tinha de 2 Olimpíadas, de 5 mundiais, né? De 430 jogos com a seleção brasileira e jogaram no lixo, né? Então, e aí mudaram-se 5 técnicos. Então eu não queria, eu não acho que meu trabalho poderia voltar a ser técnico, mas você não poderia nunca desprezar a minha experiência, minha vivência, meu conhecimento, de pelo menos estar junto na formação ou no suporte, né, aos técnicos que viriam em seguida. Então, eu acredito que eu seria muito útil hoje, em termos de seleção brasileira, uma função assim, de uma supervisão, né, dando um suporte aos técnicos, acompanhando os técnicos mais novos, porque nós estamos com um buraco de técnico, né? Nós ficamos aí com essa crise, vamos dizer, financeira que teve o basquete feminino, de falta de investimentos, se afastaram grandes profissionais do basquete feminino. Então, já não temos. Nós temos heróis aí tocando basquete. Então, eu acredito que eu não tenho compromisso nenhum com a CBB em termos de continuidade, porque foi uma entrada assim emergencial. O que tem que se avaliar é a organização do basquete feminino. A própria liga, a NBB, assumir também o basquete feminino para dar uma estrutura a este. A nossa liga feminina, ela está também junto com a NBB, né? Mas a liga feminina ainda já conseguiu um patrocínio, né, da Eletrobras para o campeonato, parece que na ordem de 2,5 milhões, 1,5 milhão, uma coisa assim, que vai aliviar nas despesas dos clubes. Com isso pode facilitar a entrada de mais clubes, né? Porque se não houver realmente, porque o masculino, por exemplo, nós tivemos 8 edições de liga e a liga não deu nada, né? Os clubes arcavam com todas as despesas, desde de viagem, alimentação, taxa de arbitragem, tudo. Quando era por conta da CBB, né, que foi quando era na gestão do Grego, a CBB pagava as passagens do transporte, pagava arbitragem, pagava estatística. E aí passou para a liga com a promessa de uma melhora e não houve essa melhora. Houve uma melhora assim, organizacional, claro. Ficou uma estrutura muito mais profissional. E como hoje está uma beleza a organização do masculino, da liga. E como o feminino também está boa a organização em si. Só que não houve esses patrocínios de dar esse suporte financeiro, né? Vamos dizer, esse subsídio aos clubes para poder aliviar essa despesa. Então os clubes tinham despesa com folha de pagamento, tinha despesa de viagem, tinha despesa de estrutura. Parece que agora saiu um patrocínio ano passado e os clubes vão passar a ter, por parte da liga, um suporte financeiro. E com isso realmente pode o feminino também dar uma crescida. Para encerrar, Barbosa, o que é que nós podemos esperar do basquete aqui em Bauru, que depois de perder o patrocinador Master, nós tivemos aí uma situação, uma perda de jogadores, com uma mudança, enfim, podemos... Aí a manutenção, outros patrocinadores aumentaram as suas cotas para permanecer pelo menos a espinha dorsal do time. Não, eu acho que a equipe continua muito forte, né? Eu acho que queimou um pouco de gordura, né? Realmente o time tinha muitos jogadores de alto nível e isso aí realmente acaba encarecendo realmente a folha de pagamento. Eu acho que eles foram inteligentes, priorizaram o time base, né? O time base praticamente permanece o mesmo. Isso aí é um time muito forte. Eu acho que é um time que continua aí em nível de disputar título, perfeitamente, né? O que houve foi, vamos dizer assim, talvez uma perda de algumas trocas, né, muito fortes. Não sei como foi a situação do Robert Day e do Léo Mendes, ainda que não definiram ainda. Parece que praticamente já estão acertados para permanecer. Então, praticamente. E aí a chegada do Chilton e a chegada, e a chegada do Valtinho. Então, o Valtinho é um armador experiente que realmente vai dar uma sustentação muito boa para a equipe. E o Chilton é uma troca excelente, é um pivô forte, voluntarioso, e que vai dar uma boa consistência de rebote para a equipe. Então,
eu acho que não houve perda, não. Eu acho que permanece no mesmo padrão. Agora se encerra, Barbosa. O que é que você espera dessa eleição municipal que está chegando aqui em Bauru? Olha, é uma eleição equilibrada, né? Uma eleição que ainda ainda estamos sem muito contornos de quem é que vai levar. Eu acho que mais um pouco aí começa a definir os candidatos. Sábado tem debate aqui na TV Então, Prevent. já vamos ver o primeiro debate. Nós temos aí 3 perfis de candidatos, né? Um realmente com uma situação bem clara, que é o Raul, né? Um empresário com uma folha de serviço já muito claramente prestado, né? Na sua profissão. Aí veio o Gazeta, o moço aí que está sempre aí se batendo na política para tentar alcançar uma eleição, tem sua área de atuação aí na área de meio ambiente, né? E o Purini, que é o candidato prefeito, né? Já tem uma militância antiga em cima do nome do pai, mesmo ele já foi vice do Tuga, tem vereador, presidente da Câmara, enfim, tem aí candidato para todo gosto. Barbosa, eu fiquei muito feliz em tê-lo aqui neste momento em que o Brasil hoje está aí vivendo a Olimpíada na organização, naquilo que o mundo viu, está feliz. Aquilo, a exemplo do que aconteceu com a Copa do Mundo. A imagem do Brasil sai fortalecida depois dessa Olimpíada. Não, olha, o ambiente no Rio, ele um ambiente assim, parece guerra, né? Porque polícia demais, né? Para todo lado, um armamento pesado. Você vai jogar em Deodoro, um policial em cima de um tanque com binóculo, vendo assim as redondezas, sabe? Mas você vai naquele parque no parque olímpico, parece assim um domingo de lazer, lotado. O pessoal não vai nem ver jogo, vai passear, né? Então eu acho que aquela abertura realmente deu uma erguida, né, no conceito do Brasil. As belezas naturais do Rio colaboram. A própria organização. A organização em si está boa, sabe? As acomodações, os equipamentos. Vila Olímpica, estava comentando o pessoal aí, é linda a Vila Olímpica. Os apartamentos, por exemplo, o apartamento que nós ficamos, que eu fiquei numa suíte, eram 4 suítes, um apartamento que eu coloco, nós ficamos com o pessoal da ginástica. Nós, que eu digo, eu e minha comissão técnica. Apartamentos cômodos, eu fiquei sozinho numa suíte. Os outros 2, então tudo muito cômodo, o transporte dentro da Vila Olímpica, assim... O metrô, aquele VLT... O VLT e outra, fizeram uma transolímpica que liga a Barra da Tijuca a Deodoro, que ficou meia hora, então o pessoal Não tem dificuldade de locomoção. Da Zona Oeste hoje ganhou um acesso à Zona Sul rapidíssimo, né? Porque essa via furou um morro, um túnel muito grande, e nos leva, atravessa, quer dizer, onde teriam que fazer uma grande volta, hoje em meia hora você sai de Jacarepaguá, onde nós estamos, que ali é Jacarepaguá, Recreio, né, já está bem, são 37 quilômetros sendo do Rio Vila Olímpica. Você chegava em meia hora, você já estava lá quase na Avenida Brasil, na Avenida Brasil. Então, ficou realmente, são obras, né, fizeram um anel viário muito bonito, então eu acho que foi muito bom, sim. O legado agora, vamos ver o depois, o pós-Olimpíada. O day after. Eu fiquei muito feliz em tê-lo aqui e vamos torcer para que tenhamos uma organização esportiva melhor daqui para frente e que este legado da Olimpíada seja frutífero, seja produtivo para a própria organização esportiva desse país. Olha, é o que nós desejamos. Nós perdemos algumas boas oportunidades, que houve realmente, não podemos nunca reclamar de investimento, que houve bastante investimento, né? Eu acho que algumas modalidades perderam, por exemplo, o trem da história aí de aproveitar esse dinheiro, essa boa vontade do governo e ter criado uma estrutura melhor para a modalidade, como um centro de treinamento, né? Mas, obviamente, o COB investiu inteligentemente, trouxe técnicos estrangeiros para aquelas modalidades em que eram menos desenvolvidas no Brasil, né? Você vê, canoagem, o próprio trek da vara, do salto com vara, o handebol. Nossa, eu fui numa reunião do COB, em janeiro, de técnicos, eu me assustei. Quantos técnicos estrangeiros tinha? Eu não imaginava que tinha cubano de levantamento de peso. Então, essas modalidades que nós tínhamos assim, um nível muito baixo, por falta, talvez, de uma qualificação melhor dos nossos técnicos, eles trouxeram técnicos estrangeiros. Isso aí realmente deu um grande salto de qualidade nessas modalidades. Os treinamentos da canoagem, por exemplo, que foi um negócio assim absurdamente, um espanhol, fortíssimo treinamento. Daí o rapaz conseguiu medalha de prata. O próprio boxe, temos técnico estrangeiro, então tudo ficou com técnico estrangeiro. Então realmente houve uma melhora.
Agora, nós temos que melhorar, não é só isso, é infraestrutura, é massificar o esporte, isso aí toda vez a conversa é a mesma, né? E não tem, na educação física na escola não funciona, as escolas não têm instalações adequadas, se tem instalação não tem o material. Nós nos damos ao luxo só no estado de São Paulo ter uma estrutura em nível de escolas estaduais boas. Veja bem, olha só, hein, boas, né? Porque se vocês andarem o resto do Brasil é de chorar. Né? Então, não digo todos para o estado, não vamos generalizar, mas a grande esmagadora maioria, né, não tem nem tabela nas quadras esportivas. E, então, eu acho que fica difícil. Se nós não funcionarmos bem a Olimpíada, a educação física escolar, onde tudo se começa, nós não podemos reclamar lá em cima, porque vai chegar muito pouca gente lá. Eu quero agradecer ao Barbosa, que participou do nosso Enfoque Regional, deixar o convite para que você esteja conosco amanhã nos horários alternativos. E lembramos que sábado, 9 da noite, tem o primeiro debate eleitoral ao vivo com os candidatos a prefeito de Bauru. E você é o nosso convidado. Um abraço a todos e até amanhã, neste mesmo horário.